Não adianta o presidente da OAB ir lá e dar a sua opinião, não é? E imaginar, não, todos os advogados agora vão assimilar isso, porque a minha opinião é que eu sou presidente da OAB. Muitos advogados, eu tenho ouvido aqui no Paraná, dizendo o seguinte, olha, eu sou inscrito na OAB porque é obrigado. Só que mas o que faz com esse dinheiro, Marcelo? Não há uma transparência. Então nós temos uma OAB rica e uma advocacia empobrecida. Nenhum país que queira crescer sobrevive e consegue atingir seu objetivo se não houver pesquisa. Se tivéssemos autoridades mais responsáveis e que realmente pensassem na população brasileira, nós não tivéssemos hoje 600 e poucos mil mortes, né? Em algum momento nós encontramos situações limítrofes entre o que é direito à opinião e o que, na realidade, é a apologia do crime. No podcast Fora de Regra de hoje, a gente vai conversar com o advogado Marcelo Trindade, que tem um escritório no Paraná com mais de 60 funcionários. Ele conta pra gente todos os problemas que a OAB do Paraná enfrenta e também faz denúncias graves sobre a atual gestão. Um panorama geral do Brasil e muito mais, é claro, que você não pode perder, então já clique em se inscrever. Essa conversa aconteceu através de uma ponte aérea entre Brasília e Curitiba. Vamos nessa que o papo tá muito legal. Doutor Marcelo, muito obrigado por aceitar participar aqui do podcast Fora de Regra. Obrigado, viu, por dispor o tempo do senhor aí. Eu que agradeço o espaço para podermos aqui ter essa conversa e expor um pouco as ideias, não as minhas ideias apenas, porque eu não sou candidato em mim mesmo, assim, das ideias do movimento Algo Novo, que lançou a minha candidatura à presidência da OAB do Paraná. Eu primeiro peço licença para o senhor para poder te chamar de Marcelo aqui nesse bate-papo. Que Sem aqui problema. É bem benza de bar, doutor. Infelizmente não tem cerveja, né? Ainda tem que trabalhar o resto do dia, mas vou na aguinha mesmo. Marcelo, em primeiro lugar, me conta um pouco, o que te levou para o direito, cara? Qual que foi o seu caminho para chegar até aqui? Bom, eu sou uma pessoa que não se conforma, nunca foi conforme com as injustiças sociais, não é? E sempre, já muito jovem, pensando dessa maneira, no momento em que fui fazer vestibular, eu tinha 19 anos, eu optei pelo direito porque era algo que me permitiria ter algum tipo de atuação nesse sentido. E acabei, é claro, fazendo o curso, descobri durante o curso que realmente era aquilo que eu queria, que eu havia feito a opção certa, e após a formatura me tornei advogado, porque realmente também algo que eu descobri durante o curso de Direito é de que a única carreira que eu poderia seguir e para a qual eu teria realmente capacidade de trabalhar e poderia me dedicar seria a advocacia. Então, nunca pensei em seguir carreira de juiz ou de promotor ou qualquer outra. Sempre, para mim, a carreira de advogado era a única possível. Tem alguém na sua família que é advogado, Marcelo? Olha, eu tenho no Rio Grande do Sul, tenho um tio que foi advogado, faleceu já, tem um outro tio que foi advogado também, hoje está aposentado, mas aqui do Paraná realmente eu não tenho, que é onde eu fiz toda a minha carreira, desde o momento que eu me formei, eu não tenho nenhum parente que seja advogado. E como foi? Você fez vestibular para qual faculdade? Faculdade privada, pública? Não, eu estudei na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde eu me formei. Aí tem que estudar bastante, né, bicho? Sim. Principalmente, não só por ser a universidade em si, federal, mas se alguém quiser realmente um futuro profissional, seja em qual ramo for do direito, não há como não estudar, e mesmo depois da formatura tem que continuar estudando a vida inteira. Não sei se tem alguma profissão que não seja assim, inclusive. Realmente. Eu acho que todas... No jornalismo, a gente, teoricamente, pararia de estudar depois da faculdade, mas a verdade é que a gente lê muitos livros, lê muitos artigos, conversa com muitas pessoas, então Exato. Realmente é um estudo constante, né? Exato. E vem cá, qual foi o principal problema que você encontrou dentro das universidades públicas? Por que eu pergunto isso? A gente vive num momento de demonização das universidades, ao mesmo tempo em que a gente também vive um momento de falta de incentivo para essas universidades. Se demoniza algo e não melhora esse algo, né?
O que a universidade lhe proporcionou de negativo ali, depois a gente entra no lado positivo. Tá certo. Olha, com todas as dificuldades que a universidade tinha, eu acho que é um pouco difícil até listar aquilo que tem de negativo, porque é evidente, né, nós podemos falar, faltava estrutura, já faltava na época que eu era estudante. Estrutura, às vezes, relativa a coisas básicas, como material de trabalho no dia a dia dos próprios professores. Às vezes, dificuldade de ter giz até mesmo, ou papel, não é, para imprimir provas ou outros materiais. Até porque na época que eu estudei não existia internet, então era tudo no papel mesmo naquela época. Né? Recém estavam começando a ser utilizados os computadores e era muito pouca gente que tinha. E a gente via que havia uma deficiência muito grande já naquela época, deficiência às vezes quanto ao número de professores, de funcionários que faltavam. Problemas esses que existem hoje também, é claro, mas que parece que só se agravaram, porque a falta de investimento na educação pública, seja ela de nível básico, infantil, fundamental, ocorre também no nível superior, não é? Que, em se tratando das universidades públicas, é ainda mais grave, porque é onde se produz praticamente pesquisa nesse país. E a pesquisa, que é uma coisa muito cara, já naquela época era muito difícil de ser realizada justamente pela falta de investimento que acontecia. Eu lembro que na época, inclusive, havia uma discussão muito grande, quando eu era estudante, sobre a privatização das universidades públicas. Ou seja, já que elas têm problemas, vamos acabar com elas de uma vez. Já que tem deficiências, ou seja, nós detectamos o problema e resolvemos acabar de vez com a instituição ao invés de resolver o problema. Isso continua muito atual hoje. Não é? Mas, sem dúvida nenhuma, a universidade pública me proporcionou muito na vida. Mas, como era para falar no primeiro momento desses defeitos, né, eu não vou falar muito. Acho que, assim, tinham coisas que a gente via e que acontece hoje, problemas nas próprias instalações das instituições, porque não havia dinheiro para manutenção, inclusive com cadeiras, às vezes, quebradas, né, mesas com problemas. Tudo aquilo que acontece hoje, só que hoje é piorado ainda, em relação ao que acontecia na minha época. Pois é, né? Agora a gente está vendo aí todo esse lance da Petrobras, sabe, Marcelo? Em 2016, o então presidente Michel Temer promoveu aí a mudança na política de preços da Petrobras. De lá para cá, a gasolina, eu lembro que no governo Dilma chegou a 2,74, se eu não me engano, eu fiz uma matéria para a Band recentemente sobre isso. E aí, no governo Michel Temer, foi subindo, chegou a 3 e pouco, e agora a gente vê a gasolina batendo 7, tudo isso através da política de preços, e ao invés de se discutir o erro que se cometeu lá atrás, o que começa a se ventilar é justamente uma privatização parcial ali da Petrobras, venda de ações para que o Estado deixe de ser majoritário. Cara, parece teoria da conspiração, mas muitas vezes parece que é um plano a médio e longo prazo justamente para isso. Você sucateia a estatal, o serviço, e depois você fala, olha só como está trazendo problemas, então vamos vender para o mercado privado. Você tem essa impressão também? Eu não só tenho essa impressão, como eu vejo que todo esse discurso, ele parte de uma ideia errada, né? De que nós vamos resolver o problema do alto valor dos combustíveis privatizando a empresa. Bom, por que alguém vai investir numa empresa, comprar ela, não é, se não for para obter o maior lucro possível, inclusive? Não é? E o maior lucro possível se obtém como? Através de valores altos, né, no valor mais alto possível, desde que tenha demanda. Ora, combustível é impossível não ter demanda. Nada funciona, empresas não funcionam, as pessoas não conseguem trabalhar, não há locomoção sem combustível. Então, e o principal combustível utilizado no Brasil e no mundo são os principais combustíveis, são derivados do petróleo. Então, imaginar que dessa maneira é possível resolver o problema com uma simples privatização, quem dera, não é? Talvez ele fique até pior, inclusive.
O fato é que o Brasil é um grande produtor de petróleo, não é? Produz, portanto, grande parte da sua produção ela é feita em reais, paga salários, inclusive, em reais, e aí, na hora de vender para o próprio povo brasileiro o produto que é produzido pela Petrobras, ele é vendido como se fosse em dólar. Ele é valorado dessa maneira. Ora, com uma política de preço como essa, considerando como o dólar sobe, não é possível que a gasolina fique barata. E olha que o preço do petróleo hoje no mercado internacional está barato. Hoje, o barril de petróleo está em torno de $50. Ele já chegou a 140 num passado não muito recente. Se ocorrer de chegar a $100, então nós vamos ter gasolina a quanto? R$ 14 no Brasil? Isso inviabiliza a economia do país. Não é? Então nós temos que pensar que algumas empresas elas são estratégicas. Empresas que tratam de energia, como a Petrobras, elas têm uma função estratégica. Não é? Ela não deve ter prejuízo, isso é óbvio, mas ela não pode, sendo uma empresa pública, ela não pode priorizar somente o lucro dos seus acionistas, não é? Senão não teria sentido de existir a empresa pública. Agora, nós começamos, o que a gente tem visto no Brasil é um ataque sistemático a algumas empresas como a Petrobras por parte do próprio governo, que dizia lá atrás que, quando o atual presidente assumiu, ele dizia que os combustíveis iriam baratear, que o petróleo, inclusive o dólar iria cair no Brasil, e o que nós vimos foi exatamente o contrário. Né? A gasolina hoje é quase o dobro do que era quando o atual governo assumiu. Então tem algo de muito errado nisso. Né? Certamente algo precisa mudar e a linha que eles vêm seguindo até aqui somente vai aumentar o preço dos combustíveis e a crise do país. Tem algo de errado que não está certo, né, bicho? Exato. Tem algo de muito errado nisso. Né? Pois é, né? Me chama muita atenção isso, porque os caras, na hora de mudar a política de preços para justamente levar para essa política que está em vigor hoje, foram rápidos, falaram que se ia baratear e que era a revolução, que era necessário. Fizeram. Deu ruim, deu muito ruim. Aliás, para dar ruim tinha que melhorar muito. Tinha que melhorar muito hoje. E aí deu ruim, os caras não são capazes de voltar atrás. Por isso que eu digo, me parece algo realmente sistemático, como eu digo agora, como quem cobra aqui o Congresso Nacional, como quem cobra a política, esses caras não dão ponto sem nó, o Centrão não dá ponto sem nó, me parece realmente ser algo planejado. Assim, eu sinceramente eu não tenho um pensamento muito enraizado nessa questão de mantém ou não mantém a Petrobras, mantém ou não mantém. Eu não sei, eu não sou especialista, eu particularmente não opino muito, mas que me parece que faz parte de um plano, e é difícil. Assim como a questão das universidades, né? Você estava falando agora há pouco a necessidade das universidades públicas para as pesquisas. Me traz um pouco aquilo que você viu de bom na universidade que o senhor fez em Santa Rosa. É Santa Rosa ou Santa Maria? Santa Maria. Santa Maria. Em Santa Maria, eu fui para Santa Maria uma vez, cara. Agora eu não lembro o nome do cantor, eu assessorava um cantor chamado W, e tinha um cantor aí da cidade, independente, que fez um show com ele. Agora eu não vou recordar o nome do menino. Um menino muito legal. Mas eu fui para aí uma vez. Fiquei 2 dias apenas. Eu nem saberia falar hoje, porque eu saí de Santa Maria, como falei, há 29 anos atrás. Vim para Curitiba quando me formei. É verdade, você está em Curitiba. A maior parte da minha vida eu já passei aqui no Paraná e aqui em Curitiba como advogado. Então... É o meu caso. Eu nasci em Salvador. Com 3 anos eu fui para Curitiba, fiquei até 16, voltei para Salvador, fiquei até 19, voltei para Curitiba e com 27 eu vim aqui para Brasília, tô com 29 e tô por aqui ainda. Isso, eu não nasci em Santa Maria também, eu nasci em Alegrete, que é uma cidade próxima da fronteira com a Argentina e com o Uruguai, e posteriormente a minha família se mudou para Santa Maria e eu acabei fazendo praticamente toda a minha formação lá na cidade e estudei na Universidade Federal de Santa Maria. O que eu posso te dizer, olha, ao contrário do que muitos dizem, as universidades federais, as universidades públicas, aliás, né, elas permitem, sim, que muitas pessoas que não teriam condições de
de estudar e fazer um curso superior, o façam, né? E que não poderiam fazer de outra forma porque não teriam condições de pagar uma instituição privada de ensino. Posso lhe garantir que foi o meu caso. Felizmente, eu tive a oportunidade de estudar numa excelente instituição de ensino, numa excelente faculdade de Direito pública, reconhecida, inclusive, como uma das melhores do estado do Rio Grande do Sul, e a partir daí, sim, poder trabalhar como advogado. Dificilmente, na minha época, eu teria a oportunidade se não fosse a universidade pública. É fato também que, no Brasil, quem produz pesquisa são as universidades públicas. Né? Muito pouco se produz em instituições privadas de ensino. Algumas universidades católicas, as PUCs, aí, produzem alguma coisa, mas nem perto daquilo que as instituições públicas de ensino do país fazem. Portanto, somente por isso, né, nós já deveríamos dar um valor muito grande a essas instituições, porque nenhum país que queira crescer, né, que queira realmente ter alguma evolução, sobrevive e consegue atingir seu objetivo se não houver pesquisa. Não é? Vai apenas ficar comprando produtos já prontos de outros países e tudo mais. Então, quando alguns batem na universidade pública dizendo que deve privatizar, é porque não tem conhecimento, de fato, de tudo aquilo que é feito nas instituições, apesar da falta de dinheiro, inclusive, para investir, de falta mínima hoje, até mesmo para a manutenção das pesquisas existentes. O Brasil, nesse momento, vive um período crítico em que pesquisadores, cientistas estão saindo do país porque não tem como continuar trabalhando com pesquisa. É óbvio que qualquer país evoluído que produza pesquisa acha ótimo receber esse pessoal, porque eles recebem toda uma formação aqui no Brasil, e aí o outro país ganha de graça. Um profissional que passou décadas sendo formado nas instituições brasileiras, não é, com dinheiro público, na maior parte das vezes, inclusive, porque se ele se tornou um cientista é porque ele produzia pesquisa onde? Não é? Numa instituição pública, provavelmente. Então, esse profissional, de repente, é jogado, não é dado de graça para um outro país que, evidentemente, vai receber de braços abertos, porque o brasileiro que tem a qualificação, que tem a formação científica, principalmente, qualquer país quer. Não é? O brasileiro que não tem a qualificação, sim, que muitas vezes encontra dificuldade de se estabelecer em outro país, mas não esse. Então, a educação pública ela é fundamental para o país e para a sociedade. Ela não é um privilégio para alguns que conseguem estudar lá de forma alguma. E nos últimos anos, inclusive, nós tivemos algumas políticas públicas de inclusão que foram muito importantes. Não é? Pode alguns criticarem, é claro, mas as políticas de cotas nas universidades públicas, principalmente, foram responsáveis, sim, por inclusão de pessoas que não teriam condições, talvez, de entrar ou de passar no vestibular, porque não puderam ter a mesma formação durante a sua idade, quanto mais jovem, né, no ensino médio, no ensino infantil, como aqueles que têm melhores condições financeiras. Então, de forma que se tenha algum tratamento mais igual, essa é a maneira que se encontra. A OAB, inclusive, já entrando um pouco, né, ela teve essa preocupação. Nessa eleição foi instituída uma política de cotas, né, a paridade entre todos os cargos de gênero hoje, coisa que nós já defendíamos na eleição anterior e continuamos defendendo hoje. Na nossa chapa já era uma realidade isso desde a eleição anterior. E houve também uma política de inclusão de negros e pardos, em que 30% das chapas têm que ser de pessoas que se autodeclarem negros ou pardos. Isto permite uma inclusão maior na direção, nos conselhos da entidade, coisa que até então não acontecia, inclusive. Não, com certeza. Políticas afirmativas fazem toda a diferença, né? Eu sou filho de um caminhoneiro com uma manicure, meus pais não têm condições financeiras nenhuma, hoje eu até volto e meia ajudo a minha mãe e tal,
E eu só consegui fazer a faculdade porque eu consegui financiamento do FIES 100%. Eu pago até hoje meu FIES, porque eu não tinha a mínima chance. Eu ia a pé, eu trabalhava no centro de Curitiba. Para quem é de Curitiba, sabe onde fica o PET não é do Bom Retiro. Então, eu ia a pé, dava uns 40 minutos da faculdade, porque eu não tinha dinheiro, nem para pegar ônibus todo dia, sabe? E foi graças a isso que eu consegui fazer a faculdade, e graças a Deus também tenho os meus privilégios por ser branco, olho claro, isso acabou abrindo portas que provavelmente outras pessoas na mesma condição que eu podem não ter tido abertas, né? Então, eu sou completamente contrário a esse papo de meritocracia. Claro que a gente tem um pouco do mérito, mas tem bastante do privilégio e também da sorte, né, Marcelo? Mas, enfim, só para fechar esse assunto da universidade, o meu sonho era que na época da minha universidade eu tivesse vivido a balbúrdia tão pregada pelo Abraham Weintraub, o pior ministro da educação que o Brasil já teve. Queria eu viver naquela balbúrdia. Imagina que delícia, mas não, só tinha que estudar mesmo. Pois é. Só tinha que estudar, infelizmente só estudei. O máximo era ir em um barzinho na hora do intervalo. Infelizmente não sobrava muito tempo realmente. Aquilo que foi pintado aos brasileiros de que as universidades públicas eram uma balbúrdia, qualquer um que tenha entrado algum dia numa universidade sabe que não corresponde à realidade, não é? Que, pelo contrário, as universidades públicas são exatamente o oposto. Então, deve ser a balbúrdia que ele falava, devia ser esse pessoal que fica produzindo pesquisa aí, não é? Que fica criando coisas novas, inventando vacina, onde já se viu? Ficam pesquisando vacina, não é? Novos medicamentos, novos tratamentos. Isso deve ser um absurdo para eles, então, não é? Pois é. Essa galera tem pavor mesmo do estudo e dá para perceber que eles não têm nem um pouco de intelectualidade, ou então não me admira nada. Eles têm pavor do estudo, tanto que, pelo visto, não estudam mesmo. Houve um tal de um filósofo da carrochinha chamado Olavo de Carvalho, que de filósofo não tem nada, e nem de astrólogo. Eu garanto que nem de astrologia, que ele iniciou sua carreira dizendo que ele manjava, ele não manja. Mas, enfim, vamos deixar esse chorume para lá. Doutor, um ponto que eu queria falar com o senhor, já trazendo para essa realidade dessa galera tenebrosa que assumiu o poder no país. A gente percebe que eles têm pregado muito ultimamente o direito de mentir, o direito de caluniar, o direito de mentir, o direito de promover ataque a vacinas, o direito de promover remédio ineficaz, e o Supremo Tribunal Federal tem combatido isso através do inquérito das fake news. Muita gente diz que agora esse inquérito mudou, né? O inquérito das fake news se encerrou e Alexandre de Moraes abriu o inquérito dos atos antidemocráticos com base num pedido da Procuradoria-Geral da República. Apenas aproveitou as informações daquele inquérito das fake news. Mas, por exemplo, temos o blogueiro Alan dos Santos. No momento que a gente grava esse vídeo, é um foragido da justiça brasileira. Eu não sei se essa situação vai permanecer no momento que for pro ar. Eu espero que não, porque lugar de quem tem mandato de prisão sob seu nome é na cadeia, enfim. Pelo menos até que a justiça diga o contrário. Mas essas pessoas dizem que o que está acontecendo, por exemplo, com Alan dos Santos é perseguição por liberdade de opinião, liberdade de expressão. Eu queria saber qual a opinião do senhor sobre essa dita liberdade de expressão que o Supremo julga ser um ataque à democracia. A liberdade de expressão tem limite, doutor? Ou a gente pode falar o que a gente bem entender e foda-se as consequências? Olha, a liberdade de expressão é algo fundamental numa democracia, sem dúvida nenhuma, e deve ser preservado. Mas ele não é um direito que se encerra em si mesmo apenas, não é? Os direitos, eles se entrelaçam. Não é? Então, nós temos outros direitos que, inclusive, estão na Constituição Federal e que devem ser respeitados. Então, em nome da liberdade de expressão, eu não posso defender um crime. Eu não posso defender a morte das pessoas, inclusive, genocídio. Não é? Eu não posso fazer propaganda nazista. Isso é crime no Brasil, inclusive. Não é? Então, mesmo a liberdade de expressão, ela tem algumas limitações, que é quando se passa
da simples liberdade de expressão, da simples manifestação de opinião. Quando eu passo, através daquilo que eu digo que é uma opinião, a defender atividades criminosas, eu estou defendendo, estou fazendo a apologia, inclusive, do crime. Isso é crime no Brasil. Então, utilizar o termo liberdade de expressão de maneira tão simples assim, de maneira tão vulgar, é algo que talvez possa convencer alguém algum desavisado, mas que certamente não pode ser considerado um direito das pessoas defenderem. Então, vejamos, nós estamos num momento de pandemia em que é fundamental que se trate não somente das pessoas que já estão com a doença, mas principalmente se previna essa doença. A ciência já demonstrou a única forma de prevenção hoje, uma das únicas formas de prevenção hoje, qual é? É a vacina. Eu não sou médico, mas não precisa ser médico, não precisa ser nenhum profissional de saúde para saber que a vacina, o distanciamento social, a utilização de máscaras, né? Todo profissional da saúde sério vem dizendo isso, a Organização Mundial de Saúde vem dizendo isso. Como então que eu vou começar a pôr em dúvida, sem que eu tenha, inclusive, nenhum dado concreto, nenhum dado científico concreto, a efetividade das vacinas? Né? Como que eu vou sair por aí dizendo que a vacina pode, olha, cuidado, que ela pode transmitir um outro vírus lá? Né? Que ela pode desenvolver a AIDS. Pode desenvolver AIDS. Isso é uma coisa assim das mais absurdas possíveis. Isso é criminoso. Isso não pode ser admitido. Isso não é só liberdade de expressão. A liberdade de expressão, sim, eu defendo ela, não é? Como advogado que sou, acho extremamente importante, acho que uma democracia sem a liberdade de expressão ela não se mantém, mas tem que saber o que de fato é liberdade de expressão e o que é crime. Não é? Eu quando faço apologia do crime, eu faço, como no caso das vacinas, a divulgação de fake news, né, inventando informações que sabidamente não são verdadeiras, principalmente quando se trata de alguma autoridade que deveria servir como exemplo e que é ouvida pelos brasileiros, né, seguida por tantas pessoas. As pessoas têm que ter responsabilidade, têm que arcar com as consequências daquilo que fala, inclusive. Então, eu até posso falar, mas quando eu vou além dos meus limites, eu tenho que responder por isso. Né? Se eu faço a apologia do crime, eu tenho que responder pelo crime também. Sim. Então, não é assim como alguns tentam dizer, que eu possa falar o que eu quiser, possa, inclusive, ao falar, cometer crimes e não vou responder por isso. Não, eu vou responder sim, tem que responder por isso. Não é? Talvez, se nós tivéssemos autoridades mais responsáveis e que realmente pensassem na população brasileira, nós não tivéssemos hoje 600 e poucos mil mortes no país pela Covid. Isso sem falar naqueles casos que sequer foram registrados como Covid, que a gente sabe que há subnotificação. Se só pensassem, eu já estaria tão feliz, Marcelo. As autoridades brasileiras apenas pensassem. Não precisava nem ser na população, bastava pensar. Mas, enfim, eu escrevi um artigo falando sobre essa questão da liberdade de expressão, falando o seguinte, me corrija se eu estiver errado, que o único direito o único direito irrestrito, o único direito que não tem limites, né, que não há nenhum limite, é o direito à vida. Né? O único direito que não tem ponto final, que não tem veja bem, mas esse aqui é uma exceção, é o direito à vida. E por que eu fiz esse artigo? Eu fiz inspirado num youtuber, num podcaster chamado Monark, ele é o autor do Flow, um podcast muito bom, inclusive, eu sou ouvinte, eu acompanho, gosto, inclusive a esquerda agora deve me bater pelo que eu vou falar, mas eu gosto do Monark, não compartilho das ideias dele, de quase nenhuma, mas acompanho o trabalho e continuarei acompanhando, mesmo com as merdas que ele falou ultimamente.
mas o Monark ele tem defendido o direito irrestrito à liberdade de expressão. Chegou a comentar com o Augusto Botelho no Twitter o seguinte, que a liberdade de expressão não é crime, que ninguém morre por opinião. E aí o Augusto Botelho falou, olha, você está equivocado, Monark, as pessoas morrem por conta de opiniões. E ele disse, ter pensamentos, apenas pensamentos racistas é crime? E a conversa foi degringolando dali em diante. Falaram, não, pensar, você pensa o que você quiser. Falar, externar pensamentos racistas é crime. Eu acho que a gente está confundindo ultimamente, Marcelo, essa liberdade de pensar o que quiser. Você pode ter pensamentos assassinos, se você quiser. Você não pode falar que você quer matar as pessoas, né? Com uma anarquia. Isso eu acho muito perigoso, porque é fácil de comprar o discurso do Monark. É fácil você comprar o discurso de não, mas veja bem, é apenas opinião. Ninguém morre por excesso de opinião. Agora, o difícil é você viver na pele de quem sofre as consequências. Por exemplo, recentemente o Tebet do Porta dos Fundos estava nesse mesmo programa tentando explicar isso para o Monark, ele não conseguiu compreender. Falando, olha, Monark, você só não acha que opinião é crime porque você não é preto. Se você fosse preto, você ia achar que é crime ter opiniões racistas, sim. E ele disse que não. Então, eu, no artigo, até parafraseei para tentar explicar. O Monark, ele é usuário de maconha, recreativa, fuma no programa, tal, é ativista da cannabis. E ele estava falando... eu parafraseei da seguinte maneira, digamos que hoje eu, Eric, começo aqui a falar que quem usa maconha faz mal para a sociedade. Daqui a 2 anos eu começo a falar que a escória da sociedade é todo mundo que usa maconha. Daqui a 3 anos eu começo a falar que seria bom se todos os maconheiros morressem. Daqui a 4 anos as pessoas estariam matando maconheiros no meio da rua. E aí, será que o Monark ainda acharia que é apenas minha liberdade de opinião dizer que maconheiro tem que morrer? Ou será que quando todos os dias morrer uma pessoa que fuma maconha por pessoas que odeiam essas pessoas, ele vai falar, opa, pera, esse tipo de opinião é perigosa? Então acho que falta um pouco até das pessoas colocarem no lugar do outro e entender, não, parça, não existe liberdade restrita. A única liberdade restrita o único direito irrestrito é o direito à vida. O senhor acha que tem outro direito? Pode me refutar, fica à vontade. Então, deu um exemplo, o melhor exemplo possível. Ou seja, o direito à vida, não é mesmo? Isso não é bandeira de esquerda ou de direita de nada. O direito à vida é defendido por qualquer um que tenha um mínimo de bom senso, inclusive. Né? Defender que as pessoas se vacinem, porque a ciência provou que isso reduz o número de mortes por Covid. Olha, isso é defendido por qualquer pessoa que tenha um mínimo de bom senso, seja de direita, de esquerda ou de centro. Hoje em dia, o direito à vida não é algo que seja prioridade de alguém que tenha uma determinada ideologia ou não. Ele é defendido por todas as pessoas. Então, ele é o melhor exemplo que se pode dar, na realidade, do que pode produzir a opinião, porque se eu começo a defender uma determinada prática, eu posso não ter segurado o gatilho, mas eu posso levar pessoas, inclusive, a cometerem um crime contra a vida de alguém. A simples indução das pessoas a não se vacinarem faz com que muitos morram porque deixaram de fazer a tempo a vacinação, que talvez houvesse poupado a sua vida e de outros também, porque além de não pegar a doença, talvez ele não tivesse transmitido a um terceiro. Como que eu digo defender a vida e, em nome do direito de opinião, eu aceito que alguém se posicione dessa maneira? É evidente que isso não é possível, não é? Por isso que eu digo, o direito, qualquer direito por si só, ele não existe sozinho. Não é? Os direitos, eles se entrelaçam. Não é? Em algum momento, nós encontramos situações limítrofes entre o que é direito à opinião e o que, na realidade, é a apologia do crime. Quando eu expresso uma opinião racista, não é? Eu estou cometendo um crime. Não é isso que dizem as leis brasileiras? Não é isso que diz a Constituição?
não é? Que o racismo no Brasil é proibido. Olha, se eu expresso uma opinião racista, estou cometendo racismo. O racismo é crime no Brasil. Não se trata de liberdade de expressão. Eu estou falando concretamente, não é, daquilo que dispõe a legislação. Exatamente, então, não. As pessoas, elas realmente elas confundem muito, porque é um pensamento fácil, né? Não à toa a indução ao suicídio de alguém é crime, né? A indução ao suicídio é crime. Ah, mas se eu der, você quer se jogar da ponte. Eu olho e falo, se joga, vai. Eu acho que você deveria se jogar. É crime. Eu só tô dando minha opinião. Mas é uma opinião criminosa, então não há direito restrito. Você tocou agora, Marcelo, no assunto, né? Você falou sobre não é bandeira de direita ou de esquerda. A gente vive nesse momento, né? Direita, esquerda. Tudo agora virou esquerdista, direitista. E não apenas isso, você tem que comprar o pacote todo. Você tem que comprar 100% do pacote, tanto para a direita quanto para a esquerda. Enfim... E a gente vê o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, ele é muito apontado pelos apoiadores do presidente como sendo esquerdista, comunista, tudo agora é comunismo para essas pessoas. Qual a opinião do senhor sobre o senhor está concorrendo à presidência da OAB do Paraná, né? O presidente de uma instituição como a OAB se posicionar quanto a políticos, quanto a atitudes de políticos, como é o caso do Felipe com o presidente Bolsonaro. Qual a opinião do senhor sobre isso? Expressar opinião, não é? Sobre questões políticas é um direito à opinião. Isto sim. Em primeiro lugar, isso. Segundo, quando alguém se manifesta na defesa da Constituição Federal, na defesa da democracia e na defesa do Estado Democrático de Direito, principalmente se for um advogado, independente de ser presidente da OAB, ou seja lá quem for, na realidade está cumprindo uma obrigação institucional que está no artigo 44 do Estatuto da OAB. Está lá. Né? Qualquer advogado ou qualquer pessoa que queira, o Estatuto da OAB é uma lei que regulamenta a profissão da advocacia, está lá. Uma das funções institucionais da OAB é esta. Tá? Então, quando alguém se manifesta contra um ato antidemocrático, seja ele quem for, eu não posso me colocar contrário. Isso não é uma questão de ser de direita ou ser de esquerda. É uma questão, no caso dos advogados, no caso de algum dirigente da OAB, é o cumprimento das suas funções institucionais. Eu não vou entrar no mérito do Felipe Santa Cruz, propriamente dito, nem vou defender, nem vou atacar ele. Acho que ele tem seus defeitos, inclusive, tem seus méritos, mas no momento que ele se manifeste defendendo a democracia, o Estado Democrático de Direito e a Constituição, eu não tenho como ser contra, tá? A menos que eu desconhecesse o estatuto da própria entidade na qual eu sou inscrito. Tá? Então, essa é uma das falhas da OAB aqui do Paraná, inclusive, hoje. A OAB do Paraná não faz essa atuação efetiva na defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito e da Constituição. Aliás, uma das críticas que eu tenho feito, nós temos nos últimos anos, nós tivemos várias discussões a respeito de reformas constitucionais. E Constituição é um instrumento de trabalho do advogado. O advogado lida diretamente com isso. Então, nós presumimos que os advogados devem saber o que diz a Constituição. Devem se interessar quando há uma discussão sobre uma reforma na Constituição, que vai mudar o seu próprio instrumento de trabalho. Não assim como presume que o jornalista sabe ler e escrever, né? Não que eu ache que outras categorias, inclusive, não devam se interessar pela Constituição, porque nós estamos tratando de direito das pessoas. Vocês vejam só, qual o debate que a OAB aqui no Paraná implementou entre os advogados para que eles conhecessem essas reformas que foram propostas nos últimos anos e até pudessem formar uma opinião própria. Porque não adianta o presidente da OAB ir lá e dar a sua opinião, não é? E imaginar, não, todos os advogados agora vão assimilar isso porque a minha opinião é que eu sou presidente da OAB.
É importante, sim, que os advogados possam participar desse debate, que a OAB fomente o debate sobre essas reformas. Há poucos dias atrás, nós tivemos a aprovação na Constituição Especial da Câmara da PEC 32, da reforma administrativa. Não é? E ela pode vir a ser votada ainda este ano, inclusive na Câmara. Agora, uma reforma como essa, que muda profundamente o Estado brasileiro, mexe com as estruturas, não é? E que se houvesse sido aprovada, aí uma opinião minha, mas se houvesse sido aprovada 10 anos atrás, nós não teríamos SUS hoje, não é? E teria sido um caos muito maior ainda essa pandemia aqui no Brasil, se não fosse o SUS, que atendeu a grande maioria da população que necessitou de atendimento nesse momento e que não teria condições de pagar por um tratamento. Vocês vejam, nós mudamos a Constituição dessa maneira e os advogados não participam desse debate, a entidade que representa os advogados não procura fomentar esse debate. E aí aprovam, daqui um pouco mais, e os advogados vão fazer o quê? Depois, já aprovou, então agora eu vou ler e entender aquilo que foi aprovado. Mas aí já foi. Eu não participei do debate e a minha entidade não procurou fazer com que esse debate ocorresse entre nós. Isso é por isso, inclusive, eu venho dizendo que a OAB hoje ela não é reconhecida mais pela sociedade como foi no passado. Quando eu me formei, quando eu comecei a trabalhar, todo mundo queria saber o que a OAB pensava, principalmente quando um assunto que dissesse respeito à mudança constitucional. Hoje em dia, essas discussões passam ao largo dos advogados e ninguém quer saber do que pensa a OAB a respeito disso. A OAB teve um papel fundamental na elaboração da Constituição Federal. E não por acaso, inclusive, é o único país do mundo onde a advocacia é considerada uma função essencial à justiça. Hoje, os advogados não veem mais a OAB dessa maneira, não é mais a sociedade. Muitos advogados, eu tenho ouvido aqui no Paraná, dizendo o seguinte: olha, eu sou inscrito na OAB porque é obrigado. E pago a anuidade porque, se eu não pagar, talvez eu não possa nem exercer minha profissão. Não é? Se eu ficar inadimplente. Agora, quando chega a esse ponto, é porque tem algo a ser mudado. Eu quero aproveitar para colocar aqui, inclusive, que a OAB do Paraná tem uma particularidade. O mesmo grupo está no poder desde 1977. 77? Exato, 42. Caramba! Estou fazendo agora no ano que vem. Eu era criança na época, nem imaginava que algum dia viria a ser advogado. Eu nasci em 92, doutor. Então nem se fala. Então, o Zico jogava futebol ainda naquela época. Né? Não sei se nem o Pelé não continuava jogando ainda. Acho que jogava ainda, inclusive. Está com 80 anos hoje. E as pessoas assumiram a OAB na época, cumpriu o seu papel naquela época, é verdade, mas se acomodaram no poder, pararam no tempo, e hoje a OAB aqui do Paraná não cumpre mais as suas funções efetivamente. Eu falei de algo que é uma função institucional, mas aqui no Paraná há uma reclamação muito grande de que eles fazem um marketing muito grande de defesa dos advogados, de apoio a advogados iniciantes, de defesa de prerrogativas dos advogados, por aí vão, mas que na prática não é visto assim pela advocacia paranaense. Isso acontece em outros estados também, com a OAB, é claro, em muitos estados, pelo menos a maioria hoje. Mas eu posso falar da OAB aqui do Paraná. Mas isso não é um resultado até daquilo que começou de novo no governo Temer, da demonização das entidades de classe, porque acontece também no sindicato de jornalistas, acontece em diversos sindicatos, né? As pessoas, elas têm que a OAB, não sei se está certa, mas a OAB é a representante, né, dos advogados. Então, só traçando um paralelo meio tosco da minha parte, seria o grande sindicato ali dos advogados, né? Porque é a instituição que cuida dos direitos, deveres, enfim. Não faz parte também desse projeto de demonização das organizações sociais que defendem os direitos dos trabalhadores? Essa recusa não é resultado de quem aceitou essa demonização por parte da política extremista que a gente tem visto? Olha, em parte sim, né? É um resultado
também dessa demonização, mas isso só contribui para agravar o problema na realidade. Isso não aconteceu com o governo Temer, isso vem de muito tempo, não é? Eu posso falar mais particularmente, como digo, da advocacia, que passou por um longo processo até nós chegarmos aos dias de hoje. Eu sou advogado há 29 anos, aqui no Paraná. Quando eu comecei, como eu falei, a advocacia era uma profissão respeitada, a OAB era uma entidade respeitada, era uma referência, inclusive, não só para a sociedade, mas para os advogados também. E isso, aos poucos, foi se perdendo. Mas por quê? Em parte, por culpa das próprias direções que nós tivemos ao longo do tempo na OAB, não é? Que deixaram de cumprir com o seu papel. Um deles foi este mesmo que eu falei agora há pouco, de que efetivamente deixar de se manifestar quando havia ataque à democracia, ataque ao Estado Democrático de Direito, né, ataque às instituições de uma maneira geral. Mas, falando internamente da própria OAB, a OAB aqui no Paraná, eles gostam muito de falar que apoia os advogados iniciantes, por exemplo. Mas eu vou te dar só um exemplo de como não apoiam, de fato, os advogados iniciantes. A OAB hoje é visto pelos advogados, como falei, como uma entidade em que eles estão por obrigação. É visto quase como um cartório, aliás, pela grande maioria dos advogados, não só os iniciantes. No ano passado, a OAB teve um superávit na sua arrecadação de 9,5 milhões de reais no Paraná. Arrecadou 67, sobraram 9,5 milhões ao final do ano. Grande parte dos advogados não consegue pagar a sua anuidade em função da própria situação financeira em que muitos estão, que se agravou ainda mais com a crise, né? Então, o que ao mesmo tempo, a OAB é disparado a entidade que tem o maior valor de anuidade, a entidade profissional. Quanto que é? Uma das mais caras do Brasil. Isso varia de estado para estado, é claro, mas aqui no Paraná ela é de quase um pouquinho abaixo de R$1.000, é o valor da anuidade. A segunda entidade que mais cobrou no Paraná o valor de anuidade no ano passado, neste ano, aliás, foi o Conselho Regional de Medicina, que ficou em torno de R$700. E os outros aí só para baixo, né? Então, sendo que nós temos um número infinitamente maior de advogados inscritos, então isso se multiplica por mais pessoas que pagam a OAB. Pois bem, no início do ano, até em função disso, foi feita uma campanha aqui no Paraná para que a OAB reduzisse o valor da anuidade. E a resposta que a OAB deu a esse movimento foi que não poderia reduzir o valor da anuidade no ano de 2021, porque era ano eleitoral, e ano eleitoral não é permitido, há um provimento do Conselho Federal dizendo que não pode. Só que tem uma exceção nesse mesmo provimento, que é no caso de haver superávit. Isso eles omitiram. Na realidade, eles não queriam dizer que eram contra, que queriam continuar arrecadando do mesmo jeito, não é? E deram essa resposta. Só que Mas o que faz com esse dinheiro, Marcelo? Vai para onde? Para quê que tem esse dinheiro? Não há uma transparência. Não estou dizendo que alguém faça uso ilegal desse dinheiro, nada disso, tá? Até porque eu não poderia falar sem provas uma coisa dessa. E não acredito que seja isso realmente. Eu acho que há um mau uso, sim. Acho que há um problema de gestão na própria OAB, problema de prioridades, inclusive. Tá? Então, eu estava falando disto, né? Efetivamente, a gente pode falar em apoio ao advogado iniciante quando este paga uma anuidade dessa, aí eles vão dizer, mas a gente cobra um pouco menos do iniciante. Um pouco menos. Nós defendemos que o advogado no seu primeiro ano não deveria pagar anuidade nenhuma. Se o sujeito se inscreve na entidade, não tem cliente, não tem renda nenhuma, ele vai ter que pagar uma anuidade direta e mais outras taxas que são cobradas. Até porque muitas vezes na tua profissão vocês só recebem quando sai a causa, claro, de fato, né? Então às vezes demora anos. Ou quando o cliente contrata alguma ação que seja paga no início. E assim sucessivamente até o 5º ano. Nós entendemos que tem que haver uma redução significativa, né, para os anos seguintes. Tem que ser de 80% no segundo ano, 60% no terceiro, 40% no quarto e 20% no quinto. Lá no 6º ano que o advogado deveria pagar. Uma boa mudança, interessante. Mas, ainda assim, pagando um valor que seja razoável, não esse absurdo que é cobrado no Paraná. Talvez para os dirigentes da OAB, que
aqui no Paraná são todos donos de grandes escritórios, pagar R$1.000 não deve ser nada. Mas para a grande maioria dos advogados, não. Então, nós temos uma OAB rica, na realidade, é isso, com prédios luxuosos, e uma advocacia empobrecida. Não é? Quem faz parte da presidência, da direção, recebe algum salário, alguma remuneração? Não recebe. Não é só pelo poder? Não há uma remuneração em nenhum conselho profissional. Não, nem pode haver. Eu acho que existem motivos e motivos. Não é? Me parece que aquele grupo que está lá e que se acomodou do poder e que se distanciou da advocacia, hoje, na realidade, usa a OAB como um espaço para os seus interesses particulares, profissionais, não algo que seja utilizar indevidamente, repito, o dinheiro da OAB. Não estou dizendo isso. Mas é evidente que ser dirigente da OAB para esse pessoal deve fazer muita diferença. Uma que eu posso apontar, por exemplo, é que nós sabemos que existe 1/5 dos magistrados nos tribunais são indicados são advogados, né, escolhidos entre uma lista tríplice indicada pela OAB. É interessante que muitos dirigentes da OAB se tornam integrantes de tribunais. Ora, se o sujeito é dirigente da OAB, ele deveria ter um período após sair da direção da entidade, ou até para participar do conselho, em que ele na quarentena, ele não poderia, durante alguns anos, eu defendo que sejam 5 anos pelo menos, ele entrar sequer numa lista tríplice dessas para ser advogado, porque senão se torna interesse do sujeito estar lá na direção da entidade para, quem sabe, ocupar uma vaga num tribunal desse. Mas isso não é defender a advocacia, isso é defender o interesse próprio. Aconteceu algo semelhante aqui em Brasília, né? Outra coisa, o espaço para atuação dentro da OAB. A direção da OAB do Paraná, como falei, é o mesmo grupo há quase 50 anos. Os nomes se revezam na direção. Tem até situações em que o pai foi presidente da OAB e tempos depois o filho foi presidente também da OAB. A gente vê muitos sobrenomes iguais ali na direção e nos conselhos da OAB. Tem muito pouco espaço realmente para quem não é desse grupo poder participar efetivamente da política da OAB. E como falei, nas próprias comissões a participação depende de convite. Não é advogado. A OAB tem várias comissões que discutem vários assuntos, mas são comissões fechadas. Precisa de um convite da direção da OAB para poder participar. Então, se for alguém que não é muito do agrado deles, ele não tem essa participação permitida se a direção da OAB não o quiser. Não é? Então, a gente entende que é preciso mudar essa relação. Comissões, por exemplo... Não pode trazer problema para você, não, Marcelo? Faça as coisas? Eles não podem te perseguir, não? De alguma maneira? Eu espero que não. Eu espero que isso não aconteça. Não é? Porque eu não estou acusando ninguém de cometer nenhuma ilegalidade aqui. Tá? Não é ilegal hoje ser dirigente da OAB e, por exemplo, ir participar de uma lista tríplice para o 5º constitucional nos tribunais. Não tem nada ilegal nisso. Eu acho que é errado. Isso sim é uma opinião. Não é? Acho que deveria ser diferente, deveria ter uma quarentena. Não é? Se você vencer, você vai trabalhar para implantar essa quarentena. Sem dúvida. Não é? Isso é uma defesa que nós temos. Embora, é claro, as nossas prioridades hoje são realmente, que são mais emergenciais, são defender a advocacia propriamente dita. É dar apoio aos advogados iniciantes. Um exemplo de apoio é isso que eu estava falando. Olha, tem que trabalhar melhor com essa questão da anuidade. Não só os advogados iniciantes, todos aqueles que têm hoje dificuldades com a advocacia, nós vemos uma situação que mesmo advogados experientes hoje, em alguns casos, estão passando por dificuldades, precisam do apoio da OAB. Eu falo do iniciante porque é a parcela da advocacia que mais passa por esse problema hoje, mas não são só estes. Então, a OAB ela tem que se preocupar principalmente em dar apoio a essas pessoas que dela necessitam.
Não é? A OAB não existe para ficar juntando dinheiro, não é? Enquanto os advogados aí passam por dificuldades. Olha, se em algum momento ocorrer alguma forma de perseguição, isso somente vai ser a prova de que a OAB do Paraná precisa mudar. Né? Porque não é possível que alguém que discorde da maneira como eles conduzem venha a fazer isso. Mas, enfim, eu espero e acredito que isso não vai ocorrer de fato. E se acontecer, eu, como advogado que sou, não vou deixar de continuar defendendo aquilo que eu acho que é o melhor para o OAB o melhor para a advocacia como um todo. Né? Tem aqui uma frase muito famosa do Sobral Pinto, que é oportuno citar. A advocacia não é a profissão para covardes. Né? E o advogado, realmente, ele tem sim que ter a coragem de defender aquilo que acredita e defender os seus clientes, inclusive, mesmo que para isso tenha que enfrentar, às vezes, alguma ameaça, alguma situação adversa. Né? E aproveitando isso, inclusive, algo que é fundamental à advocacia, mas que às vezes é visto por privilégio por alguns, que é a defesa das prerrogativas do advogado. Né? O advogado ele tem o direito não só de falar com juízes em qualquer tribunal sobre as causas em que atua, de se manifestar na defesa dos seus clientes, enfrentando, às vezes, inclusive, as decisões judiciais, principalmente, aliás, quando elas forem ilegais e se for com abuso de poder. Aí, para isso, o advogado não pode ser covarde. Pois bem, por que existem as prerrogativas que garantem ao advogado o direito de fazer o seu trabalho sem, inclusive, ser processado ou ameaçado ou preso por isso? É um escudo para os próprios clientes dos advogados, né? É um escudo para a própria sociedade. Se alguém tem um advogado, precisa de um advogado, esse advogado ele tem, hoje, no Estado brasileiro, a proteção, né, das prerrogativas que lhe garantem o livre exercício da profissão. Sem isso, ficaria bastante difícil exercer, de fato, a advocacia e defender de forma efetiva o meu cliente, né, e garantir, inclusive, que as partes sejam tratadas de forma igualitária no processo, com direito à ampla defesa, no contraditório, conseguir provar aquilo que está afirmando no processo. E para isso é importante, sim, uma advocacia forte. Pois bem, muitas vezes os advogados são desrespeitados pelos juízes, por delegados de polícia, por promotores, em outros lugares mais, por autoridades, de uma maneira geral. A OAB ela tem uma função fundamental de atuar na defesa das prerrogativas, dando apoio aos advogados. Só que o apoio efetivo não é fazendo algo que eles fazem muitas vezes. Aqui no Paraná é assim, olha, o que eles fazem? Sessão de desagravo. Reconhecemos lá que o advogado foi ofendido, vamos fazer uma sessão de desagravo. O que é isso? Olha, se reúnem numa sala lá onde ninguém fica sabendo o que houve, fazem uma homenagem ao advogado, que é a sessão de desagravo, manda um ofício para o juiz ou para o delegado, seja lá para quem for, que deve pegar isso, colocar no lixo, jogar dentro de uma gaveta e nunca mais se ouve falar do assunto. Bom, se isso for defesa de prerrogativas, então, olha, sinto muito, mas acho que a OAB está no rumo errado quando faz assim. Na realidade, a OAB, como entidade que deve representar os advogados, ela deve atuar até mesmo preventivamente, para que não seja necessário fazer sessão de desagravo nenhuma. Mas se algum juiz ou qualquer autoridade atuar com abuso de poder e a OAB souber que existe essa prática por parte daquela autoridade, ela tem que atuar para que aquela autoridade ou modifique a sua forma de atuar ou responda por isso, inclusive. Né? Os juízes, por exemplo, têm uma corregedoria no tribunal. Né? Como não atuar junto à direção do tribunal para que um determinado juiz de uma comarca X está desrespeitando os advogados, mude essa prática ou então seja até mesmo punido por isso? É aí que entra a OAB. Né? E, se necessário, ir a público denunciar esse tipo de situação, inclusive. Essas sessões aí, inclusive, como se não bastasse, né? Se não for um caso que tenha impacto na mídia ou algumas situações específicas, é comum
ocorrerem essas sessões anos após o fato ter acontecido. Né? Perderam o timing, às vezes, inclusive, o juiz lá da comarca X que praticou o ato nem tá mais lá. Não fica nem sabendo que houve a tal da sessão. Isso não é a defesa da advocacia, né? Isso é a defesa das prerrogativas dos advogados. Isso é fazer de conta que faz a defesa das prerrogativas. Mas o marketing aqui no Paraná é muito forte, dizer que eles defendem as prerrogativas. O doutor Cássio Teles, o presidente ainda aí? O atual presidente, sim. Ele está concorrendo à reeleição? Quem que está no lugar? Não. É outra candidata que faz parte da chapa deles. Bem, eu não sou advogado, né? Também esse quadro aqui, minha esposa, ela é pós-graduada em Direito Constitucional e Democracia, e ela é ficcionada no direito. Esse quadro é dela, na verdade. E eu não sou advogado, né? Então eu não conheço a realidade. Estou ouvindo aqui do senhor. Agradeço demais o senhor até ter aberto aqui para a gente. Claro, tem uma eleição em andamento. Por uma questão até da profissão, eu vou dar o direito de resposta para essa outra chapa. Eu vou atrás agora, conversar com a assessoria da OAB, enfim, pedir para que me indiquem como que eu, enfim, dar um direito de resposta. Mas realmente tudo que o senhor me trouxe é grave. Essa questão de ter superávit, eu acho um absurdo. A entidade de classe ter superávit milionário, não há razão para isso, enfim. Cobrar dos advogados jovens também é muito grave, e não ter uma atuação firme é muito grave. Se o senhor ganhar, e eu espero que o senhor consiga promover essas mudanças estruturais. Eu gostaria de fazer uma última pergunta para o senhor, porque a gente citou essa questão da quarentena, né? E não dá para falar do direito no Paraná sem citar a Operação Lava Jato. Desculpa, os senhores vão ter que ouvir isso por muitos anos ainda. E a gente viu aí o Sérgio Moro vindo para Brasília. Agora ele vai concorrer, né? Pré-candidato ao Senado pelo Podemos de São Paulo. E ao mesmo tempo que o Congresso analisa justamente analisou, né, justamente essa quarentena, mas acabou que ela não vai ser retroativa, o que eu particularmente acho até ok. Acho que se é para implantar, não tem que ser mesmo retroativa. Mas o senhor acredita que essa quarentena, no caso de um advogado, para entrar em alguma área do magistério, em alguma área dos tribunais, também deve ser aplicada, por exemplo, para que um presidente da OAB tenha que fazer uma quarentena antes de sair candidato a qualquer cargo eletivo? O senhor concorda com essa quarentena sempre que alguém ocupa esses cargos, ou não necessariamente? Qual seria o limite dela? Olha, em relação a cargo eletivo, eu não tenho isso muito claro, tá? De falar a respeito disso. Até porque o sujeito ele se candidata a um escrutínio popular. Sem dúvida nenhuma, eu entendo que um juiz que tem o poder, inclusive, de condenar alguém, ele não poderia ocupar um cargo público imediatamente após ele sair desse cargo. Ele não poderia ocupar um cargo de ministro de Estado. Você falou do Moro. Ele não poderia ser ministro da Justiça imediatamente após deixar a magistratura. Ele deveria ter uma quarentena. Nós estamos falando de cargos públicos que são nomeados, eles não são nem eletivos. Então, da mesma maneira como eu acho que um dirigente da OAB, ele não pode imediatamente ocupar uma vaga no tribunal, né? Em que a OAB é quem indica os componentes da lista tríplice. Eu sou dirigente da OAB hoje, né, tenho uma influência muito grande, saio da direção da instituição e imediatamente o meu nome é incluído numa lista tríplice para o tribunal, ou não sendo dirigente, não sendo presidente, eu sou dirigente da OAB, ocupo um cargo qualquer na estrutura da OAB, né, e de repente eu vou lá e entro numa lista tríplice onde quem indicou as pessoas que compõem essa lista tríplice é justamente a entidade que eu participava da direção uns dias atrás. Isso, a meu ver, é imoral. Tá? Quanto a poder ser candidato a algum cargo eletivo, é uma situação um pouco diferente. Não é?
O que eu vejo é o seguinte, né? O juiz, ele deve pautar a sua atuação pela discrição, né? O juiz não pode estar na mídia todo dia. E o Conselho Nacional de Justiça existe, inclusive, e as corregedorias dos tribunais, para coibir esse tipo de atuação de algum juiz. Não é? Isso não é permitido, não é? Pela lei orgânica da magistratura. Não é? Agora, se os próprios tribunais não coíbem essa atuação, bom, aí nós temos um outro problema, que é o descumprimento das próprias normas aplicáveis à magistratura. Então, quanto ao cargo eletivo, eu tenho minhas dúvidas quanto a poder ou não. Não vejo um problema tão grande assim, porque ele não está sendo nomeado, ele não está sendo indicado pela OAB, ou não está sendo não está, no caso dos magistrados, não é? No dia seguinte, ocupando um cargo, quando em pouco tempo antes ele poderia condenar alguém, inclusive. Então, os magistrados, primeiro, em qualquer país do mundo, nós não vemos os magistrados aparecendo dessa maneira. É muito raro isso acontecer na mídia. Então, isso uma postura que, a meu ver, eu entendo como reprovável. Tá? Não pode acontecer dessa parte. E segundo, sobre a Operação Lava Jato. Olha, a Operação Lava Jato foi uma operação que apareceu muito na mídia, né? Justamente deu muito espaço aos magistrados que nela atuaram na mídia, que davam declarações a todo dia e agiam como se estrelas fossem, quando não deveriam estar se portando dessa maneira. Mas muito mais do que isso, ela agiu, né? Embora a ideia em si de combater a corrupção esteja correta, né? Eu não posso combater a corrupção cometendo ilegalidades. Eu não posso desrespeitar as regras processuais, eu não posso deixar de garantir o direito de defesa de quem é acusado. Eu tenho que seguir o devido processo legal. O devido processo legal é a garantia que a sociedade tem de que o processo vai ser realizado de forma que as partes sejam tratadas de forma iguais, que ele seja um processo justo, de que as pessoas possam apresentar a sua defesa, apresentar as provas necessárias e que elas, de fato, vão ser consideradas e que o julgamento vai ser conforme as provas que estão no processo. Eu sempre disse desde o início sobre a Lava Jato, olha, isso aí lá na frente vai ser tudo anulado ainda. E agora o que nós vemos é que está acontecendo isso, né? Então, o que nós vemos assim, quando nós não respeitamos o direito ao devido processo legal, o direito à ampla defesa, nós corremos o risco de condenar pessoas contra as quais não se tem provas. Né? E nós não podemos admitir no Poder Judiciário que se puna alguém sem ter provas. Né? Se nós admitirmos isso, amanhã ou depois, qualquer um de nós pode ser acusado, mesmo sem ter prova nenhuma contra nós, acusado de algum crime, e ser condenado. Então, não importa quem é a pessoa, seja pobre, rico ou não. Tem que haver o direito à ampla defesa, tem que seguir o devido processo legal. Quando nós não seguimos o devido processo legal, além desse problema de poder condenar alguém que não tenha provas, tem a situação em que aquele que talvez fosse o culpado, né, e aí já nós nem sabemos com certeza quem que é culpado quando não se segue o devido processo legal, lá adiante seja absolvido porque o processo não seguiu. Foi incorreto. Correto, claro, e aí anula tudo. Aí alguém vai dizer, mas o tribunal tal tá liberando corrupto, né, tá absolvendo essa gente que cometeu crimes. Não, o tribunal está julgando conforme as leis, muitas vezes. Então, a Lava Jato foi uma experiência que mostrou como não se deve portar um juiz, como não se deve portar um procurador da República, não é? Como tudo aquilo que não se deve fazer no processo. Inclusive, eu não sou nenhum especialista em processo penal, não é exatamente a minha área, mas como advogado eu consigo compreender um pouco melhor como funciona isso do que as pessoas de uma maneira geral. E o que nós vimos é isso. A Lava Jato ela acabou produzindo
uma série de condenações que hoje, algumas de forma justa, inclusive, porque aí não é uma questão de falar se é justo ou não, né? Mas algumas de forma justa, inclusive, estão sendo anuladas. Outras talvez não fossem o justo, mas justamente por ter sido feita dessa maneira, em que não observou os procedimentos corretos, não garantiu o direito de defesa das pessoas, produziram prova de forma ilegal, inclusive. Hoje nós vemos quase tudo sendo anulado. E quanto aos seus efeitos, inclusive para a economia do país, não precisa nem falar, né? Está aí. Sim. O que ela produziu. A Petrobras, que sabe-se que a Lava Jato conseguiu recuperar algum dinheiro, na realidade, o prejuízo para a imagem da empresa e o prejuízo que a própria empresa teve por conta disso, sem falar de outras empresas nacionais, foi muito grande. A Lava Jato, ao invés de punir as pessoas, inclusive, né, não só puniu as pessoas, puniu as empresas. Em qualquer lugar do mundo, as empresas são preservadas, né, porque as empresas garantem empregos, né, eles garantem a evolução do próprio país. No Brasil, não, praticamente destruíram setores inteiros, principalmente do setor de construtoras, quando na realidade deveriam ter punido seus dirigentes, inclusive fazendo com que eles perdessem aquele patrimônio. Mas as empresas deveriam ser garantidas, porque elas traziam empregos, elas eram importantes para a economia do país. Então, o que aconteceu, inclusive nesse aspecto aí, foi algo extremamente prejudicial ao nosso país, e à população como um todo, à medida que houve a destruição de empregos, a destruição de empresas. Se houvesse sido seguido o devido processo legal e punidos as pessoas que fizeram e que cometeram os crimes, de fato, mas com prova efetiva, hoje nós não teríamos nem processo anulado, não é? E teríamos punidos aqueles que realmente tinham provas. Eu, desde cedo, aliás, qualquer um aprende na universidade, quando se entra numa faculdade de Direito, que entre punir um inocente e deixar livre um culpado, se houver a dúvida se a pessoa realmente é culpada ou não, é preferível deixar livre, correr o risco de deixar livre o culpado, mas sim garantir que o inocente fique livre, né? No Brasil parece que essa coisa se inverteu. Olha, na dúvida a gente põe na cadeia. O inocente amanhã ou depois pode ser a gente, né? A gente volta àquela história do se colocar no lugar do outro, né? Que eu falei mais cedo do Monark com a maconha. Se amanhã começarem a matar maconheiros, ele vai mudar o posicionamento dele. Enfim, se amanhã me prenderem, eu vou mudar. Marcelo, como faz para te acompanhar nas redes? Enfim, quais são seus contatos? Deixa aí. Bom, a Algo Novo, ela está em todas as redes sociais, né? Então, nós estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok, inclusive, não é? E temos um... Tem dancinha, Marcelo? O senhor faz dancinha, doutor? Não, eu não. Tô brincando. Isso não resolve o problema da advocacia, não? E eu não sei dançar, além de tudo. Não, é que o TikTok, né? A maioria das pessoas estão no TikTok para dancinha, por isso. Não, mas é que há assim, principalmente pessoas mais jovens, os advogados. Sim. Tem que estar. Então, nós estamos divulgando o movimento, a nossa chapa, que é composta por... São mais de 120 advogados e advogadas ao todo, somente na chapa estadual. Então, nós estamos divulgando a campanha, a chapa inteira, nas redes sociais. Então, nós temos @Algo Novo, onde procurar lá ali no @Algo Novo, vai encontrar Algo Novo na OAB, tanto no Facebook quanto no Twitter, né? No Instagram, em todas as redes sociais. E para dancinhas de 120 advogados, procurem no TikTok. Para dancinhas de 120 advogados, tem que procurar um outro movimento que não o nosso. Disso nós não entendemos. Doutor, desculpa a brincadeira, mas eu não resisti. Falou em TikTok, eu já penso na hora naquelas dancinhas. Mas sim, tá certo. E tá aí uma coisa que é importante mesmo, né? Tá em todas as redes, porque passando ou não em eleição, eu espero que continue
independente do resultado aí, esse movimento, porque tem que estar onde os jovens estão realmente, doutor. O movimento, ganhando ou não a eleição, mas eu acredito realmente que nós vamos ganhar e vamos iniciar essa mudança na OAB, mas nós vamos continuar existindo e continuar fazendo esse debate tão importante para a advocacia, porque só assim é que nós vamos, de fato, mudar a OAB. Então, aqueles que tiverem interesse em nos contatar nos movimentos sociais e até participar da Algo Novo, conhecer melhor as nossas ideias, basta entrar em contato conosco, que nós vamos ter a maior satisfação, a maior honra em receber advogados e advogadas do Paraná que queiram debater a OAB, que queiram participar dessa mudança na OAB do Paraná. Quanto somente realmente com a participação massiva de advogados é que nós vamos conseguir fazer essa transformação e fazer com que a OAB seja uma entidade participativa e que esteja voltada realmente para as necessidades dos advogados e das advogadas do Paraná. Perfeito. Doutor Marcelo, já achei aqui o Twitter, Algo Novo ADV, Algo Novo ADV, abreviação de advogado. Isso. Convido todo mundo Hã? Não, pode falar, desculpa. Não, convido todo mundo a curtir, a seguir lá também, eu já estou seguindo aqui. E a gente quero lembrar que esse podcast vai ao ar todas as semanas, portanto peço para que você que está acompanhando se inscreva por aqui, deixe nos comentários indicações dos próximos convidados. Doutor, palavras finais, pode deixar aí, mandar um abraço para a mãe, para a tia. Certo. Eu só quero concluir dizendo então que, em primeiro lugar, tudo aquilo que eu disse é evidente que o outro lado vai dizer que não é a realidade, mas o fato é que os advogados e advogadas do Paraná sabem realmente e sentem, inclusive, na própria pele, o que é a OAB do Paraná hoje, se ela realmente os representa ou não. Então, se o advogado ou advogada estiverem insatisfeitos com a OAB do Paraná, é chegado o momento de começar essa mudança. Dia 25 de novembro vai ter eleição na OAB do Paraná, todos são obrigados a votar, inclusive, e é uma votação que vai ser feita em meio eletrônico. Nós convidamos a todos conhecerem as nossas propostas, conhecerem o movimento, e no dia 25 votarem em nossa chapa, que é Algo Novo, na OAB Paraná, uma chapa de oposição, e a qual eu sou o candidato a presidente, juntamente com a candidata a vice, que é a doutora Thaís Takahashi, e mais, como eu falei, é uma chapa que contempla um conselho muito grande. Nós somos somente na seccional do Paraná, cerca de 124 advogados e advogadas ao todo. É bastante gente. Então, quero agradecer esse espaço que nos foi dado. É muito importante para o debate, para que as pessoas possam conhecer um pouco das nossas ideias e das nossas propostas para a OAB Paraná. No caso, nós falamos sobre vários outros assuntos também, é claro que possibilitou um pouco as pessoas conhecerem um pouco o próprio candidato a presidente, mas quero dizer então isso, e mais uma vez agradecer este espaço que nos foi dado e me colocar à disposição para retornar esse debate que tão caro é a advocacia brasileira. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Agradeço também a Carolina Catani, que fez essa ponte entre a gente, para mim, a melhor assessora de imprensa do direito que eu conheço. Um beijo, Carol. Obrigado por estar sempre disponível. A Carol é daquele jeito, doutor. A gente está ferrado, a matéria tem que entrar no ar, falta 20 minutos, o convidado furou. Você fala com a Carol, ela dá um jeito e arruma o melhor entrevistado possível. Então, já fica aqui meu merchan para essa pessoa incrível que é a Carol. Doutor, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima. Esse é um recado só para quem curtiu esse bate-papo. Não esqueça de seguir a gente no Spotify, se inscrever no canal do YouTube Fora de Regra e, é claro, seguir o Regra dos Terços em todas as redes sociais. E a gente se vê na terça-feira da semana que vem. Beijo, tchau!